Agora deu, Ana? Agora deu. Só vou pôr um filtro aqui, porque, né, gente? Ninguém merece. Então Agora vamos deu. lá. É porque eu não estava vendo a câmera do Padre Flávio. Eu estava vendo só a da paróquia. Tava aparecendo só três câmeras para mim. Como Coisa assim, boa. gente? Tá, Vou tá fa- dando, agora tá me ouvindo? Tá dando para entender tudo aí, Tô, gente? tá ouvindo direitinho. Tá todo mundo ouvindo direitinho. O pessoal que tá assistindo aí tá dando pra escutar. A gente fala direitinho aí também. Acho Então, que deixa eu tá, né? começar a apresentar vocês, né? Primeiramente, agradecer. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, Padre Flávio, pelo convite, né? Aceito aí para a gente poder fazer uma live falando um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Nesse tempo que a gente está vivendo aí, né? De preparação para o nascimento de Jesus, para o Natal, esse advento que nos faz parar um pouquinho para poder pensar, respirar e entender um pouquinho mais sobre como que a gente pode viver isso de uma melhor forma. E Ana também, muito obrigada, Ana, por aceitar esse convite de, juntamente com o Padre Flávio, poder falar um pouquinho também sobre a parte dos óleos essenciais e como que ele pode contribuir nesse tempo também do advento, né? Você que sempre traz aí com muita alegria, com muita propriedade, a parte da aromaterapia. Então, para quem não conhece, a Ana Paula, ela é aromaterapeuta, psicoterapeuta também, né? Trabalha aí com os óleos essenciais da Duterra. E em conjunto com o Padre Flávio, num convite que fiz para que eles pudessem estar presentes, falar um pouquinho também sobre esse tempo do Advento. Então, obrigada, Ana, obrigada, Padre Flávio, né? Nesse perfil da paróquia aí também, para a gente poder alcançar mais pessoas, mais fiéis também, para poder escutar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Quero desejar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, em especial aqui para Ana Paula, e a você, Fabiana. Então, nesse primeiro momento, né, nós queremos falar um pouquinho sobre o tempo do Advento, né? E dentro do calendário litúrgico da Igreja, né, 2025 já iniciou-se, uma vez que o ano litúrgico é diferente do ano civil. O ano civil que termina no dia 31 de dezembro, né? E aí a partir do dia 1º de 2025. Já na igreja é diferente. A igreja, o tempo 2024 terminou com a festa de Cristo Rei e inicia-se no primeiro domingo do tempo do Advento 2025. Assim sendo, nós podemos dizer que o tempo litúrgico na igreja, ele é constituído de dois grandes ciclos. O primeiro, o ciclo do Natal, né? E dentro deste ciclo ele tem dois tempos: o tempo do Advento e o próprio tempo do Natal. O segundo ciclo é o ciclo da Páscoa, que contém dois tempos também: o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. E entre estes dois ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, nós temos o tempo comum, cuja cor é o verde, da esperança. Nós podemos até dizer que este tempo é o tempo do arroz com feijão, do nosso dia a dia. E nesse dia a dia, vira e mexe, às vezes a gente tem uma festa, uma grande solenidade dentro do tempo comum. Assim, nós nos encontramos neste momento no primeiro ciclo do calendário litúrgico, o ciclo do Natal, no tempo do Advento. E Advento quer dizer aquilo que está por vir. É um tempo, então, em que nós somos convidados a esperar e a nos preparar para poder celebrar, né, a primeira vinda do Senhor, a encarnação do Verbo de Deus, né, que se fez homem no meio de nós. E neste tempo, então, do Advento, ele é constituído de 4 semanas. 4 semanas
né, de textos maravilhosos, litúrgicos, que nos preparam para esse momento da celebração do Natal. Nas duas primeiras semanas, né, a liturgia vai nos falar da segunda vinda de Jesus. E já na terceira e na quarta semana, as, as leituras vão nos dizer exatamente sobre a primeira vinda de Jesus. Inclusive, ontem, na terceira semana, a liturgia, né, nos apresentava João Batista, que nos convocava à conversão. E na primeira leitura, nós ouvimos, inclusive na antífona também de entrada, um convite à alegria. Não uma alegria que se conquista de forma externa, uma alegria, né, em que nós nos alegramos quando nós ganhamos um presente, quando nós conseguimos conquistar determinadas coisas. Não, mas é uma alegria diferente. É a alegria que nasce a partir da tomada da consciência de que nós somos habitados pelo Deus conosco, o Emanuel, aquele que se faz presença presente no meio de nós. Então essa é a nossa grande alegria. Portanto, esse tempo do advento é um tempo propício para a nossa conversão. E sem um retorno de todo o coração à pessoa de Cristo, não há como viver essa alegria, essa esperança, essa expectativa da celebração da sua vinda. Por isso, é necessário nos prepararmos, lutando com todo o sangue, né, contra o pecado, através de uma maior disposição para a oração e assim mergulhar na escuta da palavra de Deus. Esse tempo do advento também é um tempo em que nós precisamos nos questionar e aprofundar a vivência da pobreza. Não na pobreza econômica, mas principalmente aquela pobreza que nos leva a confiar, a nos abandonar, a nos depender inteiramente de Deus e não nos bens terrenos, que é preciso tomar consciência de que Ele é a nossa grande riqueza, a nossa única esperança, a esperança que é capaz de nos conduzir a uma verdadeira e autêntica humildade e mansidão. Portanto, dentro deste tempo do advento, além dessas duas características que nós encontramos dentro deste tempo, em que a primeira refere-se à segunda vinda, as duas primeiras semanas, a segunda vinda de Jesus, e a terceira e a quarta, a primeira vinda, nós temos algumas figuras que são extremamente importantes dentro deste tempo e que eu quero salientá-las, né? Como, por exemplo, a figura do profeta Isaías. Isaías, lá na primeira semana, né, nos falava, né, sobre os tempos difíceis do povo eleito. E diante das dificuldades, Isaías trazia uma palavra de consolação ao povo, uma palavra de alento. Palavra essa que vem também ao coração de cada um de nós. Nós que vivemos um momento de tamanha dificuldades em diversas situações da nossa sociedade, da nossa religiosidade. Portanto, encontrar alguém que nos traz uma palavra de delicadeza, de ternura, é um consolo não só para o coração, mas também para a alma. Uma segunda pessoa que quero, pois, salientar é a pessoa de João Batista, que é mais do que um profeta. Jesus mesmo vai dizer que João Batista é o maior entre aqueles que nasceram de uma mulher. João Batista é aquele que prepara os caminhos do Senhor, é aquele que nos convida à mudança, à transformação, a partir da escuta, a partir da preparação, né, para a espera daquele que é maior do que ele. Inclusive, o próprio João Batista vai dizer: Eu nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, que eu estou preparando os seus caminhos,
é aquele que irá batizá-los no Espírito Santo de Deus. Uma terceira figura extremamente importante é a figura de Maria, grávida. Aquela, né, que soube dizer sim a Deus. E é graças a este sim, essa confiança inteira na graça de Deus, que o projeto de Deus tornou-se real no meio de nós. Por isso, as palavras maravilhosas de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus também, na sua graça, na sua misericórdia, espera o sim de cada um de nós, para que nós também possamos ser canais para que a sua graça, para que o seu projeto possa continuar a acontecer nos dias de hoje. E para isso, nós precisamos também de quê? De fé e de humildade. E aí nós queremos salientar uma outra figura, a figura de São José, um homem justo, um homem que aceitou a missão de ser pai adotivo de Jesus. Um homem que é capaz de nos auxiliar a entrar em diálogo e em comunhão com Deus. Esse é o grande ensinamento de São José. Portanto, né, diante dessas figuras, nós ainda podemos salientar ainda alguns sinais que nós encontramos dentro deste tempo e que são muito significativos. Dentre estes sinais, um deles é o presépio. O presépio que certamente deve encontrar-se montado nas nossas igrejas, nos nossos lares, com a manjedoura, a imagem de São José, Maria, os reis magos, os animais, a estrela, todo aquele ambiente, né, em que Jesus nasceu, em Belém, ali, tudo muito preparado no presépio. Essa preparação, esse presépio nos lembra que, assim como ele está preparado para que nós possamos colocar ali a imagem do menino Jesus, nós precisamos de preparar a manjedoura do nosso coração, para que este menino Deus, ele possa nascer e renascer todos os dias, na minha, na sua, na vida de cada um de nós. Um outro sinal também muito importante que nós encontramos, né, neste tempo do Advento é a coroa do Advento, com suas 4 velas, lembrando exatamente as 4 semanas de espiritualidade que nos preparam para a grande celebração do Natal. E ao redor dessas 4 velas, nós temos o quê? Ramos verdes, lembrando a esperança. Essa esperança que nós queremos mergulhar nela, que é o próprio Cristo Jesus. E no meio destes ramos verdes, os laços vermelhos, que lembram exatamente esse amor misericordioso daquele que é a esperança por cada um de nós. E essas 4 velas, elas se encontram, né, numa coroa em forma de círculo, onde nós não conseguimos enxergar o início e o fim, para nos lembrar que aquele que nós esperamos, aquele que é a nossa esperança, ele é o princípio e o fim, né? Então isso é muito importante. Então, diante destes sinais, né, tão importante, diante dessas figuras, neste tempo em que nos convida a oração, a vigilância, a esperança, a conversão, a escuta da palavra de Deus, né? O que nós podemos comparar este tempo com os óleos essenciais? Muitas coisas, né? Porque a preparação, a conversão, a escuta da palavra, a caridade, são características essenciais deste tempo em que nós devemos mergulhar para que nós possamos celebrar bem o Natal. Porém, os olhos entram como uma ferramenta que pode, inclusive, nos auxiliar para uma boa oração, para uma boa preparação, para uma boa intimidade e vigilância com o Senhor. E aqui nós podemos voltar lá na Sagrada Escritura e nós vamos perceber que, inclusive, Jesus foi ungido por óleos e por perfumes. Basta lembrarmos lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36 e seguintes, quando a mulher pecadora
ungiu Jesus com lágrimas e perfume. O fato aconteceu na casa do fariseu Simão. Depois, Jesus também foi ungido por Maria, irmã de Lázaro, sua grande amiga. Lá no Evangelho de São João, capítulo 12 e também capítulo 11, onde a irmã de Lázaro unge os seus pés com um perfume muito caro. Depois, nós temos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 6 e seguintes, e no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 3 e seguintes, onde Jesus, antes da Páscoa, teve a sua cabeça ungida por um vaso de alabastro, de perfume muito caro. E depois nós vemos também lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, né? Versículo 1 e seguintes, quando as mulheres, né, no dia do Senhor, levantam muito cedo para poder ir ao túmulo, levando então perfumes que tinham sido preparados para poder então passar no corpo do Senhor. Portanto, os óleos e os perfumes é algo que se encontra do início ao fim na Sagrada Escritura e com vários significados. Não tem simplesmente um significado. E assim, né, como eu disse que Jesus foi ungido, muitas outras pessoas também foram ungidas e perfumadas na Sagrada Escritura, como por exemplo, os reis, os sacerdotes, os profetas, né? E qual é o significado do óleo na Sagrada Escritura? Inúmeros, como eu disse. Como, por exemplo, lá no livro do Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24, vai nos dizer o autor sagrado que o óleo estava ligado à fertilidade, estava ligado à prosperidade e também à felicidade. Já lá no Salmo 45, no versículo 8, o óleo está muito ligado à higiene, à beleza, sendo chamado inclusive de o óleo da alegria e pela alegria. Lá no próprio primeiro livro do Gênesis, né, primeiro livro da Sagrada Escritura, o Gênesis, no capítulo 50, versículo 2, o óleo está ligado muito à questão do respeito, do cuidado, em que este óleo era usado para poder o quê? Ungir aqueles que tinham o quê? Falecido, os defuntos. Daí a inspiração para essas mulheres lá no Evangelho de São João, capítulo 19, onde, né, o sentido da unção do corpo de Jesus no sábado santo, né? Também outro significado, né, dos santos óleos também na Sagrada Escritura, lá no Salmo 109, né, versículo 18, em que os olhos estavam ligados para poder a cura, para poder aliviar as dores, né, curar as feridas. O próprio samaritano, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 34, teve as suas feridas o quê? Ungidas por um óleo para poder aliviar, curar essas feridas. Então, o fato é, meus queridos, que o óleo é uma constante, né, na Sagrada Escritura, com diversos significados, com diversos sentidos. Os óleos na Sagrada Escritura são referidos como, como odores, como fragrâncias, como aromas, como perfumes, como remédios. Inclusive, são mais de 600 tipos de óleos e ervas que se encontram ali na Sagrada Escritura, que são utilizados, inclusive, nos óleos essenciais no dia a dia de muitos de nós e que às vezes nós não sabemos. Aqui quero citar os principais óleos que nós encontramos aqui na Sagrada Escritura, como, por exemplo, o incenso, usado como remédio, como moeda. Temos também a mirra, que era usado no tratamento da beleza e também do embalsamento. Temos também a canela, que era usado para poder limpar o ar, matar o mofo. O cedro, que foi usado na construção do templo, inclusive na cruz do próprio Cristo, o cedro ou cipreste, né? A cássia,
que era uma erva semelhante, né, à canela, lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 24, né? O sândalo, que é o óleo da alegria, também, né, encontra muito na Sagrada Escritura. O próprio nardo, caro, usado também, né, na medicina. Então, são vários os tipos de óleos de perfume que nós encontramos, então, na Sagrada Escritura. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho usado alguns óleos exatamente nos meus atendimentos para poder auxiliar na escuta e também nos meus momentos de orações. Tenho usado não somente na minha casa, mas na minha sala, onde eu atendo, né, as pessoas que vão para se confessar, para conversar, porque ali o óleo ele funciona como uma ferramenta que pode me auxiliar na escuta, para poder preparar um ambiente, administrar ali o bom humor daquele ou daquela que ali se encontra diante de mim, né? E também equilibrar as emoções que ali vão estar afloradas. Então, além disso, né, o óleo também neste momento tem ajudado muito para poder purificar o ar, estimular, né, aquele ambiente, para que aquele ambiente se torne renovador e possa auxiliar tanto aquele que fala quanto aquele que escuta, né? Portanto, então, né, quero dizer a todos vocês que eu quero então convidar neste momento a Ana Paula, né, para que ela possa então completar, né, características a mais de tantos outros óleos que nós poderíamos fazer uso no nosso dia a dia, tanto para o nosso momento de oração, de preparação, de vigilância pessoal, quanto também no nosso ambiente de trabalho ou em diversas outras situações. Então, os olhos podem funcionar como uma ferramenta que pode nos auxiliar, né, a alimentar a nossa espiritualidade neste tempo de advento, que é um tempo de preparação. O óleo também, então, é essa ferramenta que prepara o ambiente para que nós possamos, então, naquele ambiente mais qualificado, possa então contribuir para que tanto um lado quanto o outro possa ganhar, né? Então, eu penso que isso é de suma importância. E aí, queria convidar então a Ana para que pudesse então falar um pouco mais sobre essa ferramenta tão importante que nós encontramos na Sagrada Escritura, desde o livro do Gênesis até o final da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar referências a perfumes, a óleos, com diversas características para várias ocasiões. Ana, o que que você tem, né, para nos dizer, então, diante dos olhos que nós encontramos na Sagrada Escritura e tantos outros? Boa noite, meu povo, todo mundo bem por aí? Espero que sim. Primeiro, eu tenho que agradecer essa entrega gigantesca. Gente, eu tô emocionada aqui, ó. Eu sou chorona, então se por acaso escorreu uma lágrima aqui, porque eu tô emocionada de verdade. Não imaginava, e não esperava tanta entrega dessa forma. Acho que eu não tenho mais nada para acrescentar, não. Mas eu vou falar assim mesmo. Porque você veio com tanta coisa, que inclusive eu quero repetir isso várias vezes, tantas informações palpáveis e importantes para a gente transbordar no mundo assim, que eu de verdade, eu estou aqui ó, com o coração acelerado e estou emocionadíssima com tanta entrega. Muito obrigada, Rádio, por trazer, exemplificar com tanta clareza assim, como que os óleos essenciais vêm cuidando da gente desde o tempo do menino Jesus. E eu falo que eu chamo os óleos essenciais de farmacinha de Deus, porque vem da natureza e Deus fez isso tudo pra gente, né? E diante da sua fala, você foi falando algumas coisas e eu fui tomando nota também, porque vem fazendo várias conexões aqui. Mas eu vou pontuar um pouquinho para quem não me. Primeiro vou me apresentar e vou pontuar um pouquinho o que é
o que são os óleos essenciais e o que é a aromaterapia, para vocês entenderem por que a gente consegue fazer essa junção. Então, eu sou Ana Paula de Meff, sou formada em psicologia, atuei como psicóloga por muitos anos, quase 18 anos. Hoje eu atuo como psicoaromaterapeuta e trabalho com os óleos essenciais também. Eu faço a expansão de mercado dos óleos essenciais da Terra, porque eu confio nessa qualidade, né? Eu falo que óleo essencial é igual carro, tem Fiat 147 e tem Lamborghini, então, então cada um pode escolher a sua qualidade aí. E os óleos essenciais são compostos aromáticos extraídos das plantas, né? Extraídos da natureza, para cuidar da nossa saúde física e emocional. Então, eles agem no nosso organismo, na nossa mente, através do olfato. Sim, gente, a gente pega um olhinho essencial aqui, ó, e inala. Através da respiração, seja no vidrinho, seja num colar aromático, seja num difusor de ambiente, seja de forma tópica, então tem várias formas de usar. Ele vai agir no nosso organismo, chegar no nosso sistema límbico, que é a área do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções e pensamentos, ali para começar, né, ali. Então ele começa a agir a partir de 22 segundos, a agir no nosso organismo, na parte emocional e na parte física. E a gente tem dados interessantes, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Normalmente as pessoas ansiosas estão com a cabeça ali acelerada. Quem é que dá conta de parar para meditar ou para ler o evangelho do dia, para fazer o seu momento de oração sem a cabeça ficar a mil ali? Vou pegar só esse gancho, né? Eu não vou nem falar de outras coisas que podem acontecer. Então, quando a gente inala um óleo essencial calmante, por exemplo, ele vai ajudar o nosso movimento cerebral a diminuir a frequência e a gente conseguir se ouvir, conseguir a ler e a prestar atenção no que a gente está lendo e entender, ouvir de fato o que a gente tem que ouvir naquele momento. Então, a gente tem diversos óleos essenciais para inúmeras situações. Eles são são cientificamente comprovados, são mais de 70 vezes mais eficazes do que a planta in natura. Então, eu gosto de falar ali, por exemplo, antigamente as nossas avós cuidavam da gente com o chá. O óleo essencial é um baita chá, né? Com várias xícaras de chá, fazendo o efeito terapêutico no nosso organismo. Então, pegando alguns dos exemplos que o Padre Fábio trouxe para a gente. O óleo da alegria, por exemplo. A gente tem alguns, não só o sândalo, mas os óleos cítricos estimulam a produção de serotonina, então, consequentemente, estimulam o nosso sentimento de alegria. O tangerina, o laranja, o limão. Então, pessoas que estão com dificuldade no momento de oração, ou chegam para os seus atendimentos mesmo, com energia mais baixa, mais triste, um pouco mais, no momento mais depressivo, os óleos cítricos vão ajudar nesse sentido também. Mas eu vou começar falando de um óleo que aparece na palavra inúmeras vezes, de 2 óleos, né, que aparecem na palavra inúmeras vezes, que é o incenso, conhecido como olíbano ou frankincense, ali, e a mirra. Então, esses 2 óleos aqui, quando a gente fala de momento de oração, de autoconhecimento, de ouvir a nossa voz interna para que a gente consiga elevar o espírito e ouvir o que Deus tem para falar com a gente, ouvir a intuição, para a gente, de fato, ficar no estado de presença, eles são os óleos mais recomendados. Então, eles são os óleos mais clássicos, além de ter vários outros benefícios. A mirra foi muito usada para as questões da beleza, ainda é usada hoje como grande auxiliar na beleza. O frankincense também, mas para além dos resultados físicos ou estéticos, os resultados emocionais dos 2 são muito parecidos, né? São óleos que eles têm dentro da sua composição moléculas muito audaciosas, digamos assim, porque eles estimulam os nossos sentimentos
de transformação. Primeiro, de fazer a nossa escuta interna, de olhar para dentro, de conseguir entrar no casulo, ouvir o que a gente tem que ouvir, ou seja, parar no nosso momento de oração, mas a gente consegue também não perder a nossa estabilidade emocional e fazer uma conexão maior com o divino. Então, são óleos essenciais que trabalham a energia do nosso corpo, a frequência, o movimento das ondas cerebrais de uma forma que a gente consiga ouvir mesmo, silenciar a mente para ouvir o que Deus quer falar com a gente. Porque a gente fica com a cabeça tão acelerada nesse mundo hoje, nessa correria toda, que a gente precisa de alguns auxílios em alguns momentos para dar conta de parar. Mas de parar mesmo, não é só assim, eu vou ficar parada num lugar, mas a cabeça está a mil. Então, o frankincense, eu também tenho algumas anotações deles aqui. O frankincense e a mirra têm características parecidas nesse sentido, porque eles ajudam a conectar com essa força divina, com essa força maior, que eu gosto de chamar, cada um vai chamar de uma forma, mas eu gosto de falar que a gente consegue fazer uma chamada direta com o Espírito Santo, sabe? Sabe aquela... Pode mandar um WhatsApp, o que for que ele responde rápido. Aquela ligação rápida. É uma conexão rápida, assim. E além dele diminuir os níveis de estresse, então quando a gente diminui os níveis de estresse, a gente dá aquela aterrada, fisicamente o corpo melhora também, né? E no momento de oração ele dá essa conexão com o sutil, que é esse pulo do gato, né? Desse momento a gente aterrou, silenciou a mente, a gente consegue ler, entender, interpretar o que a palavra está falando e ainda escutar o sopro sutil do Espírito Santo. Quando a gente precisa ouvir, porque a gente pergunta, a gente pede resposta, mas raramente a gente escuta, né? Então, a gente tem muita dificuldade, eu falo a gente mesmo porque eu também sou assim, então a gente tem dificuldade de ouvir a resposta, às vezes até de querer de compreender, né, a resposta que Deus tem para a gente também. E aí, todos dois, tanto a mirra quanto o olíbano, aumentam a nossa capacidade de perseverança. Então, quando a gente traz para esse movimento, para esse tempo do advento, a gente pensa, como o Padre Fábio falou aqui, ó, alegria, coisas que a gente tem que trabalhar nesse momento. Alegria, humildade, a caridade, a pobreza, né, em todos os sentidos. A presença, o acolhimento, a comunhão com Deus, o silêncio, a escuta e a esperança e o amor. Então, eu coloquei esses tópicos diante da sua fala. Esses dois óleos fazem esse combo todo, porque eles são óleos mais potentes nesse sentido. Mas a gente tem óleos essenciais que vão trabalhar questões mais específicas. Como, por exemplo, eu gosto muito, apesar dele ser fedorento, mas eu gosto muito do orégano. Por quê? O orégano ajuda a gente a trabalhar o desapego. Para a gente dar conta de trabalhar a humildade, a caridade, a gente precisa desapegar do ego, desapegar dos nossos traumas, desapegar de muita coisa, emocionalmente e física também. Quando a gente estava fazendo a nossa conversa para ajustar algumas coisas para cá, eu dei o exemplo de fazer a doação de roupas, do que a gente tem em casa e que não usa mais. O orégano é um ótimo óleo essencial para a gente colocar no difusor, junto com o melaleuca ou com o limão siciliano, enquanto a gente vai organizar o guarda-roupa, organizar a casa para conseguir dissolver internamente algumas coisas que às vezes a gente não tem nem consciência, né, do que está incomodando ali, e tirar fisicamente coisas que estão atrapalhando naquele momento, mas podem ajudar outras pessoas também. Então, o óleo do desapego físico e emocional é uma ótima sugestão também. E junto com ele, ou junto ou separado, né, eu gosto muito do Siberian Fir, que é um pinheiro que também ajuda a elaborar as questões internas, elaborar os traumas, as crenças limitantes, para que a gente dê conta de ouvir, de se colocar diante do que Deus quer para nós, né? E eu falo que junto com o Siberian Fir, o patchouli e o cedro ajudam
a gente a ser quem a gente veio para ser. Porque a gente veio no estado de presença, e o senhor falou isso também, né? Aqui. Porque eles ajudam a gente a conectar com os dons que a gente recebeu. Todo mundo, quando nasceu, quando foi concebido, recebeu vários dons. Mesmo que a gente tenha dons parecidos, mas cada um tem o seu dom único aqui. Todos nós somos diferentes e a gente veio por um motivo, por uma causa enorme, e ninguém pode fazer a nossa causa, né? Ninguém pode fazer a nossa missão. E para isso, Deus nos presenteou com vários dons. Ao longo do tempo, na correria que a gente arruma, a gente às vezes vai distanciando e até duvidando dos dons que a gente recebeu. Então, quando a gente entra nesse movimento de preparação para o Natal, para o renascimento, eu falo muito do renascimento de Jesus dentro da gente também, porque o caminho, eu entendo como o caminho sendo esse também, a nossa conexão com os dons, com os presentes que Deus deu para a gente é importante, porque aí a gente consegue, de fato, se tornar quem a gente veio para ser. Né? Então, mirra e frankincense vão fazer isso sempre. Mas o patchouli com o cedro também ajudam a gente a fazer isso. E o cedro também tem uma ajudinha extra, porque ele ajuda nas relações interpessoais. O que a gente tem que fazer? Olhar para dentro. Está no momento de oração, de escuta, de entrar no casulinho ali, de fazer as nossas orações, mas Deus fala que a gente tem que dividir. Né, que a gente tem que ir para o mundo fazer o que a gente tem que fazer também, praticar a caridade nesse sentido. Então a gente tem que estar com pessoas. Então a gente tem que melhorar a nossa comunicação, melhorar as nossas relações para conseguir compartilhar a nossa vida, compartilhar o crescimento ali, compartilhar as nossas coisas. Então a gente desapega, né, faz o caminho. Estou falando dos olhos numa sequência lógica, assim. Você olha para dentro, escuta o que Deus vai te falar, desapega de coisas que estão te travando ali, com o patchouli ou com o orégano. O Siberian Fir vai ajudar a liberar das crenças limitantes. O patchouli e o cedro vão ajudar no estado de presença e nas conexões interpessoais. O balance, que é uma combinação de vários óleos essenciais, inclusive o frankincense, né, o olíbano tem aqui dentro dele também, ajuda nesse processo de equilíbrio emocional, então o gerenciamento das emoções, gerenciamento do estresse, para ajudar a gente a entender, a ser mais compreensivo com o outro, a ser mais... fugiu a palavra agora. Nossa, gente, fugiu para colocar no lugar do outro também. Fugiu a palavra que eu queria falar, mas acho que deu para entender, né? E junto com eles, o peppermint, que todo mundo é apaixonado por ele, por causa das questões respiratórias, mas dentro da psicoaromaterapia, o peppermint ajuda a gente a dissolver a raiva, a frustração, o inconformismo. Assim. Então, quando a gente dilui esses sentimentos represados há muito tempo, que muitas vezes a gente não tem consciência, mas às vezes tem e não sabe como fazer, os óleos essenciais... Empatia, obrigada, Fabi. Obrigada. O peppermint ajuda a gente a dissolver essa represa de sentimentos ali que estão enraizados e encobertos, e com isso a gente se abre também, que é uma outra coisa que o frankincense e a mirra, principalmente, fazem muito, que é praticar a postura do coração aberto, né, da gente conseguir receber, né, doar e receber. Nessa postura do coração aberto, a gente consegue entender de fato e sentir essa troca, que é o que a gente vem fazer de verdade, né? A gente tem essa conexão divina. Eu acho que Deus... Eu entendo, assim, Deus dá os dons para a gente e a gente tem que espalhar. Então, se a gente não abre o coração, não assume essa postura do coração aberto, como que a gente vai conseguir pulverizar tudo que a gente precisa fazer? E aí, fechando com chave de ouro, não menos importante, né? Tem os óleos cítricos e eu escolhi 2, o bergamota e o eye do orange, a laranja amarga. Mas a doce também faz isso. Porque eles trabalham também o amor próprio, também trabalham o gerenciamento do estresse, também trabalham o equilíbrio emocional, mas trabalha principalmente essa conexão
e essa aceitação de quem a gente veio para ser. Então, a autoaceitação, o amor próprio, esses dois óleos essenciais trabalham muito juntos ali. Então, eu tenho uma proposta de 10 óleos essenciais, porque faltam 10 dias para o dia 25, né, contando com hoje aqui. Então, eu tenho uma proposta para quem tem os óleos essenciais, experimentar dessa forma. Quem não tem e quiser adquirir, a Fabi está aqui, eu estou aqui, pode perguntar ao Padre Fábio, ele direciona, ou buscar quem está perto, né, para orientar. Experimente nesses próximos 10 dias, contando a partir de hoje, fazer os seus momentos de oração com um desses óleos que eu vou falar aqui agora. Vou repetir, né? Buscando o que você está percebendo que está precisando melhorar nesse momento. Porque eu falo que eu tenho o costume de acordar e perguntar para o Espírito Santo, o que a gente vai fazer juntos hoje? Mas, além disso, o que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar hoje? E aí, é engraçado, porque eu falo também que os óleos essenciais conversam com a gente. A gente olha para a caixinha do óleo ali, tem aquele monte de óleo. Qual que eu vou usar hoje? Parece que ele grita assim, ó. Até parece que ele mexe, não é, Fabi? Parece que ele mexe assim, ó. Conversa comigo, me usa hoje, né? Porque é o óleo que vai te chamar a atenção, que vai ser importante para você nesse dia. Mas eu vou colocar uma ou duas características de cada um dessa lista, que eu acredito que nesse tempo do advento eles são os principais óleos que podem nos ajudar por causa dessas características. Então, canetinha e papel na mão aí, gente. Frankincense. Eu vou falar o outro nome que é mais fácil, porque frankincense é difícil, né? A gente fala Frankenstein e tudo, mas olíbano é o incenso, tá? O frankincense ou olíbano e a mirra, juntos ou separados, tá, gente? Como que eu vou usar, Ana Paula? No difusor de ambiente é a forma mais prática e mais eficaz. Não tenho difusor, não vou comprar, não posso. Não tem problema, gente, não vai deixar de usar por causa disso, não. Pode usar no colar difusor, pode pingar num pedacinho de algodão e respirar. Pode pingar uma gotinha na mão. Opa, caiu até duas aqui, ó, peraí. E espalhar, não é esfregar, não. Espalhar, faz um carinho, faz uma conchinha. 15 minutos de respiração consciente, você vai mudar o funcionamento do seu cérebro. Ali, as ondas cerebrais. Não tenho 15 minutos para parar no dia, Ana Paula. O que eu vou fazer? Vai pingar num pedacinho de algodão e colocar pertinho de você. Pingou na mão? Respira 10 vezes, pelo menos. Aqui. Ainda limpa a mão na roupa, viu, gente? Porque para ficar aqui respirando. Para o cheiro ficar aqui. Cheira no vidro, na tampa do vidro, se precisar. No vidro não, na tampa, viu, gente? Que senão você vai respirar, vai devolver o ar aqui dentro e vai oxidar o seu óleo. Então, frankincense e a mirra para fazer esse aterramento e essa conexão maior, essa ligação direta com o Espírito Santo, né, com o sutil. O orégano, que é o óleo do desapego, e vou contar um negócio para você, gente. O desapego emocional que ele trabalha é surreal. Siberian Fir, escreve Siberian Fir. Eu falava Siberian Fir, depois eu aprendi que é Siberian Fir. Aqui. Ele ajuda a elaborar os traumas e as crenças limitantes. O patchouli, que vai ajudar a melhorar o estado de presença e também ajuda nas questões dos traumas. O balance, que ajuda no equilíbrio emocional, na gestão, no gerenciamento das emoções, no gerenciamento do estresse. E como ele tem olíbano, ele também, dentro da composição, ele também trabalha muito as questões que o olíbano tem. O cedro, para melhorar as relações interpessoais, para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. Consequentemente, essa sequência de óleos também ajuda a trabalhar o perdão, né? Principalmente o orégano, que é o óleo do desapego ali, né?
o peppermint ou hortelã-pimenta, porque vai ajudar a liberar as emoções represadas ali, a raiva, a frustração. Isso também ajuda a trabalhar o perdão. E um cítrico, ou bergamota, ou laranja. O limão também, o limão siciliano também pode ser. O meu preferido é o bergamota, porque ele vai trabalhar a autoconfiança, o amor próprio. A gente, eu acho que é para fechar com chave de ouro, assim, né? Desapega do ego para apegar aos dons, para vestir, tira a armadura que a gente às vezes coloca, né, com o ego assim, para vestir a roupa que a gente veio para vestir, para ser quem a gente veio para ser. Então eu gosto muito do bergamota nesse sentido, mas a maioria dos cítricos faz esse movimento também, além de estimular a alegria que o Padre Fábio falou tanto, né, que a gente precisa trabalhar para sentir a alegria do Espírito Santo dentro de nós também. E aí, eu não tinha preparado para falar deles, mas eu vou, diante da fala do padre, eu vou fazer umas observações. O incenso é o olíbano, né? A mirra, você já falou também. A canela, o nardo e o sândalo também têm os óleos essenciais deles. São óleos mais raros. A canela nem tanto, mas o sândalo e o nardo são óleos mais raros, mas que também têm. E todos eles têm os efeitos físicos em outras questões também. O nardo, inclusive, é muito usado em questões com pessoas com questões neurodivergentes também. Mas aí a gente fala deles em outro momento, mas só para vocês entenderem que sim, a gente tem os olhos deles aqui também. E eles também ajudam muito, além da questão física, além da estética, além da aparência em si. E, Padre Fábio, eu já Flávia. quero aqui, ó. Flávio, desculpa. Eu já quero te deixar assim, né? Na sinuca de bico. Porque eu já quero muito te convidar para dar esse show, essa aula maravilhosa da palavra, junto com as gotinhas de vida, com a farmacinha de Deus, assim, para os nossos treinamentos, para os nossos consultores. Porque é muito rico isso, é muito além do trabalho, né? Para a gente entender como que a gente pode, de fato, transformar a vida de muita gente unindo duas coisas tão maravilhosas que Deus deixou para a gente, a sua palavra e uma ferramenta tão poderosa que Ele deixou para a gente assim também. E muito obrigada, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever nos comentários que ainda tem uns minutinhos que dá para responder. E eu vou aproveitar esses minutinhos, né? Primeiro para agradecer, que delícia que foi participar com vocês aqui, né? Padre Flávio trazendo aí toda a informação. Ele deu aula para a gente, falou de todos os olhos, sem a gente nem precisar preocupar tanto, né? Ele Né? já trouxe ali todas as informações. Né? Mas você veio ali, Ana, também trazendo, né, com tanta alegria, ali, com a sua alegria que já é normal, já é pura sua também, a informação mais concreta, né, trazendo o que é dentro da essência dele, o que a gente consegue trazer do mais profundo do nosso coração também, do nosso íntimo ali, e como utilizar. Isso é muito rico. E eu gosto muito de falar que Padre Flávio ele veio como um presente de Deus mesmo, né? Eu acho que veio ele trabalhar dentro do presépio também, né? Acho que no ano anterior dele chegar aqui na paróquia, eu estava rezando, provavelmente, pedindo muito a Deus para muitas mudanças, e as mudanças aconteceram e foram, né, tamanhas aí que a cada dia que passa eu sou mais agradecida pela presença dele na minha vida, né, pela presença dele na nossa comunidade também, né, como um todo na nossa paróquia, e o quanto que ele contribui. E sem medo, né, ele vai falando e vai trazendo tantas coisas aqui. E aí eu vou só desafiar um pouquinho só além aqui, né? Você trouxe bastante informação dos olhos, mas a gente sempre sabe que a gente usa muito os principais ali para se apresentar, né, dentro do Terra. E a gente sempre são os olhos mais falados, né? Que a gente coloca, apesar de você não ter falado, você falou dele ali de uma forma um pouquinho mais ampla, mais sucinta, quer dizer, mas a gente tem ali, né? Sempre quando a gente fala, né, o Wallace, eu sou apaixonada com o Wallace,
Mas lavanda, peppermint e o lemon, que são utilizados principalmente quando a gente fala do nosso kit de apresentação, né, a riqueza que ele traz de informação dele ali também, que na sua grande maioria eu acho que seriam óleos que com certeza alguém vai ter em casa, né? É, não vai faltar um lavanda, não vai faltar o peppermint. Eu acho que o peppermint, de todos que você fala, que você comentou aqui, eu acho que o quando você vê falando peppermint, está na minha cabeça de praticamente quase todas as pessoas que eu já trouxe ali também. Né? E o quão rica é essa informação que eu aproveitei esse período, né, onde eu venho me preparando aí também no Advento e fazendo a novena de Natal também. Todas as vezes que eu ia entrar no meu momento de oração aqui também, eu colocava um dos olhos para eu poder entrar nessa conexão. E o quão rico foi isso para mim também, né? O parar um pouco, me colocar em presença e escutar Deus. E aí, Padre Flávio também nos presenteou esse ano aí com as meditações, né? Foram 9 meditações guiadas também, que estão aí no perfil da paróquia também, quem quiser né, saber um pouquinho mais de como é que foi a beleza dessa meditação, o quanto que ela também nos conectou. Então eu falo que assim, tudo é um presente, né? Eu falo, o menino Jesus, ele vem e traz presente para a gente de várias formas. Então, Ele é Padre Flávio, abundante, né? é, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar conosco aqui. Foi uma alegria mesmo. Que rico foi. E queria te pedir, né, para você poder dar a benção final aí para a gente também, que a gente está nos 5 minutinhos finais aí da nossa live também. Daqui a pouquinho ela cai, mas antes dela cair também, para que o Senhor possa nos abençoar, né? Finalizando aí, terminando com a chave de ouro aí também a nossa live. Quero só salientar e deixei por último exatamente para poder fechar, porque eu disse que Jesus é o ungido do Pai e que muitas pessoas na Sagrada Escritura foram ungidos, reis, os profetas, né, aqueles que foram enviados. Mas eu, você, nós que aqui nos encontramos, nós também somos ungidos. E fomos ungidos no momento do nosso batismo pelo óleo do batismo e do crisma, né? O óleo do Espírito Santo, o Espírito Santo que Jesus recebeu no seu batismo. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz: O Espírito de Pentecostes que Jesus ressuscitado enviou é a maior prova de que a igreja é a comunidade dos ungidos pelo novo óleo. E este novo óleo é o Espírito Santo de Deus, o bom odor de Cristo Jesus, daquele que foi ungido, que faz de todos nós povos de sacerdotes, profetas e reis ungidos pela graça, pela misericórdia e pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, desejo a você, Ana Paula, a você, Fabiana, e a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live, que nós possamos nos prepararmos bem para celebrarmos a encarnação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazendo aquilo que este tempo de advento nos pede, nos preparando, ascultando, que é mais do que escutar, né? Escutar com o coração, né?